Eu sou Felipe Cambruzzi, médico veterinário. Eu ensino outros colegas, qualquer médico veterinário, a ter uma renda de R$ 10.000 ou mais, atendendo cães apenas 2 dias na semana, atendendo comportamento de cães. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre concorrência, a concorrência no mercado veterinário, a concorrência nos atendimentos comportamentais, a concorrência do médico veterinário, como que ele faz, como que o veterinário pode eliminar a concorrência no comportamento canino. É um subnicho específico, uma área específica, uma oportunidade específica para o médico veterinário. Então, se você está aqui nessa live, você vai receber ouro hoje aqui para você. Vou entregar muitas dicas valiosas aqui, muito ouro para você já usar no seu dia a dia, para você ter uma renda de R$ 10.000 ou mais todo mês. Então, hoje a gente vai falar de concorrência, que é uma dor, é um desafio para o médico veterinário, é um desafio na profissão dele, é um desafio na carreira. Ele acha que tem muita gente trabalhando na medicina veterinária, muito médicos veterinários. Eu vou trazer, inclusive, alguns dados atualizados aqui para vocês do mercado veterinário. Então, fica aqui comigo, é muito importante. Concorrência é um termo que assusta. O médico veterinário tem medo. Ele tem medo da concorrência, ele tem medo do outro veterinário roubar o cliente dele. Não é à toa, o mercado veterinário se comporta hoje como uma prostituição. Desculpa a palavra, mas é como que o médico veterinário se comporta hoje. Ele briga por cliente, ele fala mal do outro. Então, essa concorrência, bater cabeça, assusta muito o vet. Por isso que eu trouxe ela hoje. Eu vou falar da concorrência no comportamento canino. Não é à toa, o Brasil é recordista, vet. Não é à toa que o médico veterinário tem medo da concorrência. O Brasil é o país com mais faculdades de medicina veterinária do mundo. Do mundo. Você sabia disso, vet? São mais de 500 universidades, mais de 500 faculdades de medicina veterinária no Brasil. O Brasil é recorde mundial, o primeiro país com mais faculdades de medicina veterinária. Então, muita faculdade de veterinário, o que acontece? Muitos veterinários formados, são mais de 10 mil veterinários formados todos os anos. Eu acho que em 15 mil aproximadamente, eu falo 10 mil para aproximar, são mais de 10 mil veterinários entrando no mercado de trabalho. Meu Deus, Felipe, eu estou entrando para a faculdade de medicina agora, está me apavorando, eu vou concorrer com 10 mil todo ano. Não, você vai concorrer com 150 mil veterinários. São mais de 150 mil veterinários hoje no mercado de trabalho ativos, né? Fora os outros. Então, são algumas atualizações para vocês terem ideia por que o médico veterinário hoje tem tanto medo da concorrência. Tá? Mas não se preocupem, eu vou falar o porquê. Por que muito está muito atrelado à concorrência com o veterinário? Ele tem medo, e por que faz sentido quando eu falo de concorrência no mercado veterinário, os 150 mil veterinários fazendo a mesma coisa? Para ele soa como muita concorrência, muita gente fazendo, né? Por exemplo, a área da clínica de pequenos, culturalmente, tradicionalmente, pela faculdade ou pela pressão familiar, o médico veterinário ele é inserido na clínica de pequenos. Ou por causa que ele aprendeu muitas matérias na faculdade sobre clínica de pequenos, então dá aquela influenciada. A grade curricular da medicina veterinária é ultrapassada, gente. Ela começou lá em, não sei, 1900 Guaraná de rolha, e ela continua até hoje. Com todas as tecnologias, com todas as habilidades que a gente tem que desenvolver para captar cliente, saber vender, a faculdade ela não prepara a gente para isso. Por isso que eu trago essas habilidades para vocês, por isso que eu abro os olhos de vocês, eu abro a mente de vocês, para vocês pensarem fora da caixa, fora dos 150 mil veterinários que estão batendo cabeça no mercado veterinário. Se você começa a pensar fora da caixa, se você começa a ter uma visão diferente, você se diferencia desse veterinário. Eu vou hoje dar dicas, estratégias para você colocar isso em prática, tá? Então, ele é colocado nesse meio da clínica por causa da tradição, da pressão da família, porque a família acha que o médico veterinário tem que trabalhar com cachorro e gato, tem que fazer cirurgia para ser médico veterinário, tem que fazer cirurgia de cachorro e gato. E não, né, velho? Tem várias outras áreas, vários outros nichos que podem ser contemplados, podem ser apreciados pelo médico veterinário. Ele pode levar uma renda até melhor do que a clínica de pequenos. A clínica de pequenos, hoje vocês sabem que a renda é muito baixa, a valorização é muito pequena, o reconhecimento é pequeno, os plantões noturnos desgastam o médico veterinário, tanto o plantão noturno quanto a própria clínica diurna. Pressão psicológica dos tutores reclamando, chegando, levando o cachorrinho no fim da vida já reclamando do veterinário que não deu conta, o cachorro morreu, ele coloca a culpa no veterinário, a culpa é sempre do veterinário. Então é um desafio gigante para nós médicos veterinários. Mas não precisa se apavorar. Ai, Felipe, eu estou ficando apavorado. Não fica apavorado. Tem jeito de a gente fazer isso. Tem um caminho dentro da medicina veterinária com alta demanda. Pouquíssimos veterinários
atendendo, pouquíssimos veterinários enxergaram isso e muita demanda. Atendendo cães, comportamento de cães. Já vou explicar como que você pode colocar isso em prática, Vete. Beleza? Então, esses números, eles realmente assustam. Não é à toa que eu estou trazendo essa live, não é à toa que eu escolhi esse tema. Eu escolhi de propósito, porque o médico veterinário ele tem muito medo. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença muito importante. Muito, muito, muito. Que é a diferença entre concorrência e muita gente. Sabiam que tem diferença? Tem diferença. Concorrência é rivalidade. É você disputar com alguma coisa, disputar com uma empresa, um negócio, um serviço, um produto. Você tem a disputa e tem a ver com primazia, tem a ver com disputa e primazia, competição. A concorrência ela tem a ver com competição. Por exemplo, a clínica de pequenos tem a rivalidade, tem a disputa do cliente, porque é o mesmo público-alvo. Médicos veterinários atendendo clínica de pequenos têm o mesmo público-alvo, o mesmo cliente, e eles acabam brigando entre si, é a concorrência. Eles acabam fazendo as mesmas coisas, tudo igual, as mesmas coisas, eles não se diferenciam uns dos outros e acabam tendo que concorrer, obviamente, por clientes. E acontece isso, óbvio que acontece, porque eles estão fazendo a mesma coisa que todos os veterinários, todos os 150 mil veterinários estão fazendo, e eles estão disputando clientes, então eles estão em disputa, isso é concorrência. Agora, muita gente é diferente de concorrência. Por exemplo, ter muita gente não significa que tem concorrência. Tem muitos médicos veterinários hoje no Brasil? Tem muitos médicos veterinários. Isso não é ruim, isso é bom, porque abre leques, abre possibilidades, o mercado ele se expande, o mercado ele cresce. Sabe por que tem muito veterinário? Porque tem muito cachorro, tem muita gente precisando. Só que é muita gente que pode fazer várias coisas diferentes, várias áreas diferentes. Então, não é concorrência isso. Ter os 150 mil veterinários que podem atender outras áreas específicas da medicina veterinária, que não concorrem, que não disputam entre si, são públicos diferentes, públicos-alvos, né? Os clientes, eles são diferentes, então eles não precisam brigar entre eles. Ou seja, é muita gente, mas não é concorrência, não tem concorrência. No comportamento, por exemplo, comportamento canino, é uma área específica, uma área menor, uma micro área dentro da medicina veterinária. É um subnicho. Tem um nicho maior, que é clínica de pequenos, por exemplo, os pequenos animais, e tem o comportamento canino, que é uma micro área, um subnicho da medicina veterinária, que muitos veterinários não veem. Então, se mesmo que eu pegar os 150 mil veterinários que hoje tem no mercado e todos eles atenderem comportamento canino, a gente, médicos veterinários, eu, você, todos que estão aqui ouvindo essa live, estão aqui assistindo, 150 mil veterinários, a gente resolve, todos nós resolvemos atender ao mesmo tempo comportamento canino. Sabe quantos por cento a gente vai atender desses cães que tem hoje no Brasil? 55 milhões. A gente não vai atender nem 5%, nem 0,5%. Eu fiz a conta aqui antes, não dá nem 1%, dá 0,3% dos atendimentos que a gente faz. Ou seja, tem espaço ou não tem? Tem muita gente? Muito veterinário? Tem. Tem concorrência? Não, porque não tem ninguém fazendo isso. Não tem nenhum veterinário atendendo comportamento. Pouquíssimos. Ou seja, olha só, pensa, Vete, alta demanda, muito cachorro, muitas casas, muitas famílias com cães. A maioria tem 1 ou 2, a média é 2. Vocês acham que eles não precisam do atendimento comportamental? Óbvio que precisa. Anota isso, todo cachorro tem problema de comportamento ou comportamentos inadequados, seja hoje, ou seja amanhã, ou seja lá na frente, ou seja lá atrás, teve ou vai ter. Todos os cães passam por fases da vida, ciclos evolutivos, ciclos hormonais, mudanças na casa, tudo isso afeta os comportamentos dos cães. É só vocês fazerem uma analogia com vocês mesmos. Vocês estão todo dia igual, mesmo humor, tudo igual? Não, a gente muda. Os cães também têm alterações comportamentais e assim por diante. Então, tá vendo como tem áreas que podem ser aproveitadas, podem ser exploradas? Então, nessa área, o médico veterinário consegue eliminar a concorrência, porque não tem concorrência. Tem muita demanda, muita procura, muitos clientes precisando do atendimento comportamental e baixíssima oferta. Cada vez mais demanda, cada vez mais cachorro. Falei na live de segunda-feira, mostrei os dados, né? Atualizei vocês sobre os dados do mercado pet, mercado de cães no Brasil. A demanda só aumenta.
A oferta cai, porque os médicos veterinários estão indo para a clínica de pequenos ou outras áreas. Eles estão indo fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, nada contra isso, nada de errado, pode fazer. Só que o veterinário tem que fazer isso, aquele veterinário que gosta da pesquisa, gosta da área acadêmica, ele quer seguir na área acadêmica. Não aquele veterinário que quer ganhar 10 mil por mês ou mais, atendendo cães apenas 2 dias na semana. Esse veterinário não precisa fazer especialização, não precisa fazer pós-graduação, não precisa ir para a área acadêmica, ele tem que colocar a mão na massa. Ele precisa de algumas habilidades específicas que eu ensino aqui, que mostra para ele o caminho das pedras para ele colocar a mão na massa. Isso é ser estratégico, isso é usar a medicina veterinária de forma inteligente. Medicina veterinária não é de todo ruim. Tem as coisas ruins? Tem. Mas a gente não pode ficar só olhando a negatividade, olhando a coisa ruim, olhando o CRMV que não ajuda, olhando não sei o quê, olhando não sei o quê, só as coisas ruins. Não, eu foco na solução. A solução são habilidades para me chegar no bom faturamento, a boa renda. É isso que eu ensino para vocês, tá? Beleza? Então, comportamento canino, o que era bom, que eu falei para vocês, que os 150 mil veterinários não tem concorrência, eles atendem áreas diferentes, públicos-alvos diferentes. Então, um comportamento canino, mesmo se eles atendessem, todo mundo atendesse comportamento canino, mesmo assim ia ter muito, mas muito, muito, muito. Nunca, jamais vai haver concorrência dentro do comportamento canino, porque é muito cachorro. Não dá conta, gente. É muito cachorro para ser atendido e pouquíssimos vets atendem. Quem atende hoje, quem começa a atender comportamento, é pioneiro. Tem um vasto campo pela frente, não vai acabar tão cedo. Sabe quando que vai acabar a demanda por atendimento comportamental? A hora que chegar, cair uma bomba atômica no mundo e eliminar todos os cães. Essa bomba atômica foi construída pelo Osama Bin Laden, estou viajando aqui, hein? E vai destruir todos os cães do mundo. Só isso, só se acontecer isso. Ou seja, nunca vai acontecer isso. Cada vez mais cachorro. Então, se liguem, velho, se liguem na oportunidade. Beleza? Então, o que era bom ficou melhor ainda. Comportamento canino tem muita demanda, muita gente precisando. É só vocês prestarem atenção. Quem aqui trabalha com clínica? Vocês vão perceber que muitos clientes perguntam para vocês sobre comportamento canino, comportamento. Transtornos comportamentais, comportamentos indesejados, coprofagia, come cocô, xixi, cocô fora do lugar, come coisas aleatórias dentro de casa, aleotrofagia, pica, né? Apetite depravado por coisas não alimentares, transtornos alimentares dos cães, ansiedade, pulo nas pessoas, latidos em excesso, brigas, problemas nos passeios, são problemas que os tutores trazem para vocês no dia a dia. É só prestar atenção como que ele como esse cliente seu hoje ele está com essa demanda. É uma demanda reprimida. Tem muita gente precisando, pouquíssimos vets atendendo. Olha só, então por que é uma oportunidade? Por que eu quero mostrar que isso é uma oportunidade? Por que o médico veterinário ele pode eliminar a concorrência no comportamento canino? Porque são centenas de áreas diferentes da medicina veterinária, milhares de subnichos ou subáreas, centenas de áreas, várias áreas, inspeção, produção de bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte, reprodução de equinos, reprodução de bovinos, clínica de pequenos, clínica de grandes, inspeção já falei, né? Animais silvestres, enfim, então são várias áreas, grandes áreas e muito mais subáreas. Mas aqui eu quero falar do comportamento canino, que é uma área inexplorada, é uma área baixíssima exploração. Os médicos veterinários não exploram, não sabem que existe, tá? Eles não sabem. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam isso na faculdade. A faculdade não ensina, a faculdade não prepara. E aí que é uma oportunidade. Como assim, Felipe? Você está dizendo, como que é uma oportunidade? Se ela não me preparou, como que eu vou saber fazer? Justamente por isso, você se diferencia dos demais. Sabendo algumas habilidades específicas, você fica diferente dos demais. Além de você entrar para um mercado inexplorado, que tem pouquíssimos vets, você se diferencia dos demais, dos 150 mil veterinários que estão batendo cabeça, porque você aprendeu uma habilidade diferente, comportamento canino. Você aprendeu outra habilidade diferente, relacionamento interpessoal, relacionamento com pessoas. Você aprendeu outra habilidade diferente, saber vender. Você aprendeu outra habilidade diferente, que é fazer uma oferta, fazer um preço, fazer um personal brand, fazer a marca, construir a sua marca pessoal, ser dono do próprio negócio, fazer a gestão do seu negócio, fazer o marketing do seu negócio, ou seja, você aprende habilidades específicas
para te trazer uma renda de R$ 10.000 ou mais todo mês atendendo cães, tendo comportamento de cães apenas 2 dias na semana. Tudo de forma estratégica, você se diferencia. Então, por isso que é uma oportunidade. Por isso que vocês precisam enxergar isso. Eu abro os olhos de vocês, eu dou uma chacoalhada, eu fico revoltado e indignado quando eu vejo o colega meu veterinário sendo desvalorizado, sendo humilhado, sendo desrespeitado, não ganhando muito mal, ganhando R$ 1.000, ganhando R$ 2.000, ganhando R$ 3.000. É um absurdo. Você estudou 5, sei lá, a minha faculdade foi 5 anos, se matando de trabalhar, período integral, se matando de estudar de manhã, de tarde, de noite, provas, virando noite. Para chegar no mercado de trabalho, ainda tem que bater cabeça com outro veterinário, tem que ouvir desaforo de cliente, ouvir desaforo de tutor revoltado que só reclama com você, que pede desconto ainda de uma consulta de R$ 80. Ou pior ainda, o colega médico veterinário te contrata, né? Você que é veterinário é contratado por um outro colega médico veterinário, dono da clínica, e ele quer pagar R$ 80 por um plantão, para você ganhar menos de R$ 10 a hora. Eu fico pé da vida, eu fico revoltado, mas como eu falei, não adianta a gente só focar no problema, a gente tem que criar soluções, focar em coisas para trazer solução. Então, por que que eu estava falando, por que que é uma oportunidade o comportamento, né? Porque a gente não aprende na faculdade, então eu vou ser diferenciado do colega, eu vou aprender sobre comportamento, então eu vou ser diferente desse colega no mercado de trabalho, eu vou pegar uma área muito grande de cães, de demanda, uma demanda reprimida muito alta, demanda muito alta de clientes precisando desse atendimento, então eu me diferencio, eu viro referência, eu sou valorizado por isso. Pelo fato de a faculdade não preparar, você acaba sendo pioneiro nesse mercado, porque poucos vets sabem dessa oportunidade, poucos vets sabem que dá para ter uma renda de R$ 10.000 ou mais todo mês atendendo cães, atendendo comportamento de cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, mesmo sem especialização. Então, outra oportunidade do comportamento é que você não precisa de experiência para começar a atender. Para começar a atender, você não precisa de experiência, você não precisa de especialização, você não precisa se matar de estudar, fazer PhD para começar a atender, você não precisa ficar bom para começar. Você começa, faz até ficar bom. É o contrário, você não espera ficar bom para começar a ter renda. É um erro comum do veterinário, ele sai, por causa da insegurança, ele sai para o mercado de trabalho e ele começa a querer fazer várias pós-graduação, vários cursos. E nada de errado nisso, você pode, você deve, inclusive é uma das dicas que eu vou dar hoje aqui. Você tem que se capacitar, você tem que estudar mais. Só que você pode conciliar, e você não deve focar em especializações se você não quer ir para a área acadêmica. Eu não vou me especificar, eu não vou fazer um doutorado, um PhD, se eu não quero ir ficar na área acadêmica, área de pesquisa, área de ensino. Eu vou para o mercado de trabalho, eu arregaço a manga e vou atuar, vou colocar a mão na massa, vou ganhar dinheiro, vou ter renda, vou ter qualidade de vida, vou ter tempo para mim. Senão eu fico preso. Eu fico preso aos livros, eu entro em overdose de conhecimento, overdose de informação. Pior ainda, a informação é quando eu não assimilo em conhecimento, não transformo ela em conhecimento. Eu tenho muita informação, muitos livros, estudando muito, fazendo muitos cursos, fazendo especializações, várias especializações, e eu tenho uma overdose de informação. Quem nunca de vocês, contem aqui para mim, eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem alguém que passou por isso. Na graduação, na faculdade, a gente via muito isso, né? Os nerds, os CDFs de plantões lá, nada de errado, só que se ele não colocar em prática, se ele não colocar a mão na massa, se ele não colocar em ação aquilo, ele se frustra e ele entra em overdose. Conhecimento sem ação é mera ilusão e pode gerar frustração. Gera frustração. Se ele não coloca em ação, muito conhecimento, ele entra em overdose. Então, vocês conhecem, tenho certeza que vocês conhecem alguém que passou por isso, né, de estudar muito. Então, a gente tem que colocar a mão na massa, né? Não adianta só se especializar. Só a técnica não faz você ter uma renda de R$ 10.000 ou mais, atendendo cães apenas 2 dias na semana. Você precisa de outras habilidades específicas para o mercado veterinário. Beleza? Então, por que é outra oportunidade? Você não precisa de altos investimentos para começar no comportamento canino. O investimento é muito baixo, é baixíssimo. É R$ 25, você já começa a atuar no comportamento canino. Não precisa investir numa clínica, não precisa investir num ponto físico, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar internet, não precisa pagar luz, não precisa pagar IPTU, você não precisa de um local físico, você atende na casa do cliente. O cliente é que investe no seu negócio, o cliente é que paga a conta, o cliente é que tem a estrutura para você atender. Eu brinco assim falando que o cliente é o que vai pagar
vai pagar o investimento para você poder atender ele. Ele que paga o IPTU, ele que paga os gastos da casa, você só vai atender ele. Então, com um saquinho de petisco de R$ 25, você já começa a atender comportamento canino. Não precisa investir R$ 100.000, então o investimento é muito baixo. Para você começar, do zero, para começar do zero até uma renda de R$ 10.000 ou mais, no cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, você precisa de baixíssimo investimento, tá? Eu brinco que é um saquinho de petisco, literalmente. Foi assim que eu comecei, com um saquinho de petisco. Na verdade, os meus primeiros atendimentos eu nem comprei petisco. Eu não tinha dinheiro para comprar petisco, eu fiz petisco em casa, com peito de frango, com fígado desidratado, eu fiz no forno, piquei em pedacinhos ou franguinho e fiz o meu petisco. E aí eu não gastei quase nada. Eu tinha em casa, tinha casa o frango, peito de frango, eu tinha em casa o fígado, eu pude fazer isso. Então o investimento é baixíssimo, é baixíssimo mesmo. Não precisa de altos investimentos, tá bom? Outra coisa que é uma oportunidade gigante para o médico veterinário é que ele não precisa sair da área onde ele atua. Felipe, mas eu sou especialista em dermatologia, eu não quero abandonar minha área. Não precisa sair da dermato. Felipe, eu sou ortopedista, eu sou neurologista, eu sou endócrino, eu sou cardiologista veterinário. Não precisa sair da sua expertise. Você agrega com o comportamento canino todas essas áreas. Então, independentemente da área que você atua, você consegue agregar com o comportamento canino. O comportamento canino ele se encaixa em todas as áreas da medicina veterinária. Todo médico veterinário, sem exceção, ele deveria saber sobre comportamento canino, porque todas as áreas da medicina veterinária precisam do comportamento canino, está interligado, uma não exclui a outra. Então, sim, você pode conciliar com outras áreas, sim, você deve conciliar com outras áreas. Vai te trazer know-how, vai te trazer experiência, vai te trazer expertise, vai te trazer segurança para fazer, inclusive, outros atendimentos, para fazer atendimentos oftalmológicos de contenção, pregar colírio, aplicar medicamento, orientações, aconselhamentos veterinários que você faz com o cliente, você agrega valor à sua consulta, ao seu atendimento com o comportamento canino. Então, por isso que é uma oportunidade gigante para os médicos veterinários. Tá abaixo do nariz dele, ele não está vendo. Está vendo como é importante isso? Está vendo como é importante essas lives, eu trazer esses conteúdos atualizados para vocês? Porque eu abro a cabeça de vocês, eu viro uma chavinha que tem dentro da cabeça de vocês. E sabe por que vocês não veem a oportunidade? Porque eu sei porque eu passei por isso. E foi justamente quando eu parei de correr, naquela correria maluca, que eu vi a oportunidade. Vocês não veem oportunidade, não enxergam ela, porque vocês estão na correria, vocês estão naquela maluquice do mercado veterinário de ter que entregar relatório, de ter que cumprir tabela nos horários da CLT que você faz, e tem que fazer os plantões noturnos, e não dorme direito, não descansa direito, e não tem tempo para o filho, não tem tempo para a família, aquela bagunça que é a sua vida, não tem tempo para cuidar da própria saúde, nem oxigênio no cérebro direito, você não consegue nem respirar direito durante o dia a dia, e isso faz com que você não consiga refletir. Tapa o olho do cavalo de carga lá, e eu brinco porque, eu falo isso porque eu passei por isso. Lá atrás eu vivia naquela correria, correndo, 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 e eu não vi oportunidade, eu não tinha tempo de pensar. Eu queria empreender, só que eu não tinha dinheiro para começar meu negócio, eu não tinha 100 mil para abrir uma clínica, e eu não via outras oportunidades, era só na clínica de pequenos que eu achava que tinha mercado. Tá vendo? Então, parar, pensar, refletir, respirar, essas lives te trazem, te aterrizam, né, para o mercado veterinário, novo mercado veterinário. Beleza? Quando eu cheguei em Goiânia, eu vim cagado de medo. Cheguei em Goiânia, só para vocês entenderem o porquê que não precisa de especialização, porquê que não precisa de experiência, porquê que não precisa de altos investimentos. Eu cheguei em Goiânia cagado de medo para atender, mas eu vesti a fralda e fui lá e atendi. E o meu primeiro atendimento foi o meu pior atendimento. Tem alunos que falam, né? Tem alunos que comentam assim: estou inseguro, Felipe, alunos do treinamento Viver de Cão, treinamento avançado que a gente tem aqui, que me comentam, a gente tem uma mentoria com eles, né? Mentoria de plantão de dúvidas, e eles vão comentando os casos do dia a dia deles, os problemas que eles têm, as dificuldades, a gente vai trabalhando tudo isso com eles, vai ajudando eles ao vivo. E aí teve uma aluna que comentou comigo que Felipe, eu estou com muito medo, com muita insegurança. E eu falei: não, você tem que atender, vai lá, você tem que fazer isso, faz isso, passo a passo. Aí ela foi com muito medo. Ela comentou esses dias no Stories, aqui, no direct. Ela me mandou um direct avisando: Felipe, fui atender e fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque ela viu que não era o bicho de sete cabeças. Ela precisava atender, ela precisava colocar a mão na massa. E isso é o que falta para muitos veterinários: colocar a mão, atitude, agir. Colocar a mão
no comportamento canino e fazer a modificação comportamental, não ficar só nos livros. Por que eu sei disso? Por que eu ensino isso para vocês hoje, Vete? Porque também foi assim comigo. Meu primeiro atendimento eu fui cagar de medo, eu tinha muito medo, eu tinha insegurança, eu não sabia como que eles iam, como que os clientes iam me receber, como que ia ser o cachorrinho e assim por diante. Ou seja, eu fiquei bom fazendo, repetindo várias vezes. Eu não esperei ficar bom para fazer, fui fazer sem experiência, começando do zero, com baixíssimos investimentos, né? O saquinho de petisco que eu nem tinha comprado ainda, né? Mas os R$ 25 já era o suficiente para mim começar naquela época, tá? Então é assim que funciona, baixo investimento, beleza? E aí eu descobri essa oportunidade gigante dos médicos veterinários. Cheguei em Goiânia, eu via muito adestrador atendendo, só que eu via, cara, eu tenho formação, eu sou médico veterinário. Por que eu não posso atender comportamento canino? Por que só adestrador? Não, eu tenho muito mais know-how. Eu sou o melhor profissional para atender comportamento canino. Eu sei anatomia, eu sei a fisiologia de um comportamento, a fisiologia canina, o funcionamento do organismo durante um passeio, a bradicardia, taquicardia, taquipneia durante um passeio com calor, língua prostrada, língua para fora, os sinais de um cão que está em hiperventilação ou que está em hipertermia num passeio, se identificar, o adestrador não sabe. Eu sei identificar várias coisas, isso é só um exemplinho, né? Um exemplo tolo, mas que faz muita diferença. Quando o cliente ele vai te contratar, ele prefere muito mais um profissional que tem graduação, médico veterinário, para trabalhar com o filho dele de 4 patas. Ele valoriza muito isso. Por isso que a gente ganha bem nessa área, por isso que a gente é remunerado, por isso que a gente tem valor, por isso que a gente é reconhecido, por isso que a gente vira referência na área do comportamento canino. É exatamente por isso a gente se destaca, tá? Beleza? Show de bola? Faz sentido isso, Vete? Tudo isso que eu estou falando está fazendo sentido? Então, como que faz para eliminar a concorrência? Eu escolho uma área pouco explorada, eu vou para uma área, um subnicho específico, não vou para as grandes áreas, eu não sigo a boiada, eu paro, a boiada está indo, e eu paro. Respiro fundo e olho à minha volta, as oportunidades, olho os outros mercados da medicina veterinária, as outras áreas, não as grandes áreas. Comece a ter um olhar mais analítico para as pequenas áreas, sub-áreas. Primeiro passo é esse: comportamento canino é uma sub-área dentro da medicina veterinária pouquíssimo explorada, muita demanda, baixa oferta de médicos veterinários a atender. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso fazer parceria com os meus concorrentes, que eu falo entre aspas concorrentes, porque não são concorrentes. Eles acham que a gente é concorrente, mas a gente não é concorrente, a gente tem atribuições diferentes. Um exemplo, o adestrador, a gente pode se aliar a ele, a gente pode usá-lo para atender, quando a gente cria uma rotina de atendimentos de recorrência toda semana, a gente cria uma lista de espera de clientes querendo, ansiosos pelo nosso atendimento, eu posso escolher os clientes, eu não preciso atender agressividade, por exemplo, não preciso colocar minha mão em risco, minha vida, sei lá, agressividade, o medo do cachorro agressivo, eu posso direcionar para parceiros adestradores. E é recíproco, eu falei na live de ontem, reciprocidade, indicações, isso é muito valioso, ele retribui, então deixa de ser concorrente, não era concorrente, mas deixa de ser, você atua como um aliado, você tem um aliado muito importante ali para te ajudar. Então é muito interessante, muito legal fazer isso também, tá, Vete? Não precisa ser inimigo, pode ser amigo, beleza? Você deve fazer isso. Outra coisa é parar de fazer o que os outros fazem, parar de fazer o que a maioria está fazendo. A maioria está naquela coisa maluca, efeito boiada, né? Só a cirurgia, clínica de pequenos, plantões. Eu paro de fazer o que a maioria está fazendo e eu mudo o meu tipo de atendimento. Além de eu entrar numa área diferente, uma micro área, ou posso continuar com a clínica, mas atribuo na clínica o comportamento canino, então agrego na minha clínica, quem trabalha com clínica de pequenos pode agregar o comportamento, como eu falei, agrega nos atendimentos, mas não é só isso, isso já é um diferencial, isso você já agrega muito valor, mas além disso, eu posso me destacar fazendo atendimentos diferenciados, eu posso ser diferente, ou seja, eu posso não só fazer bem feito, mas fazer o básico bem feito. Muitos veterinários, pasmem vocês, não fazem nem o básico bem feito.
muitos profissionais em todas as áreas do mundo, do Brasil e do mundo, principalmente, eu falo do Brasil porque a gente conhece o brasileiro mais do que as outras etnias, né? Mas não faz o básico bem feito. O médico veterinário também, ele tem esse problema. Fazer o básico bem feito é você encantar o cliente, chegar no horário, ser pontual, ser cordial, ser educado, saber comunicar, saber falar com o cliente, conversar, perguntar como que foi o jogo do Palmeiras, se ele torce para o Palmeiras, perguntar como que está o filho dele de 4 patas, atender com carinho, se abaixar para atender o cãozinho, abraçar o cãozinho, conversar com o cão, ouvir, não escutar, ouvir, empatia. Isso é básico, é fazer o básico. Se você faz o básico bem feito, você já vira referência, porque se você se destaca. Para vocês terem uma ideia, em Goiânia, quando eu cheguei, eu não tinha experiência, não tinha nada, não tinha especialização, não tinha nada. E hoje ainda não tem, né, especialização, não fiz, não precisa. Mas a experiência não tinha. Então, cheguei em Goiânia, sabe qual foi o meu destaque? Chegando no horário. Eu fui reconhecido por ser pontual. Meu Deus! Quando eu descobri isso, meu Deus, velho. Cara, pontualidade. Chega a ser ridículo. Aconteceu esses dias aqui em casa, eu chamei uma história aqui rápida para vocês. Eu chamei um cara para fazer um reparo no fogão. O fogão tava com problema no botão ali e tal. E eu chamei, liguei, mandei uma mensagem para ele, aí, dá para vir e tal. Combinei com ele o horário, 10 horas da manhã, num dia específico lá da semana. Chegou 10 horas da manhã, daí eu pensei, deve ter atrasado um pouco, né? E foi indo, foi indo. Eu continuei com as minhas coisas fazendo, não fiquei esperando o cara, né? Eu não podia parar minha vida para ficar esperando ele. Eu parei às 10 horas porque eu sabia que eu tinha um compromisso, mas cara, deve ter atrasado, vou continuar fazendo as minhas coisas. O cara, resumindo, o cara não deu satisfação, não ligou, não avisou que ia atrasar, não avisou porque não veio. Ele só me falou quando eu fui falar com ele. Eu deixei, cara, passou 2 horas, meio-dia. Eu falei, e aí, não vai vir hoje? Ele disse, pois é, não deu para ir hoje. Tipo assim, ó. Daí, vamos marcar outro? Você quer marcar? Tipo assim, ó. Cara, que bizarro isso. Como é que um cara desse vai crescer, se desenvolver? Como é que um cara desse vai se destacar? Ele não faz nem o básico bem feito. Ele não. O básico, quando a gente espera, quando a gente agenda um atendimento, é que o cara apareça para atender. É o básico. Aí o outro básico é ele dar satisfação porque ele atrasou. Claro, imprevistos acontecem. É básico. É ser pontual, é ser cordial, é ser empático, é pensar no cliente como, cara, o meu cliente está lá esperando, eu vou ligar para ele para avisar que eu vou atrasar, sei lá, furou o pneu, aconteceu alguma coisa, avisa, cara, faz o básico. Eles não fazem nem o básico bem feito. Aí o que aconteceu? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então eu fui burro, porque eu remarquei com ele, porque estava precisando muito. Não é que eu fui burro, eu resolvi dar outra oportunidade para ele. A gente também tem que. Ele não explicou, mas mesmo assim, cara, não tinha outro ali na hora, estava na correria, vou remarcar com o cara. Remarquei. Eu remarquei para um sábado de manhã. Ele, não, dá tranquilo, vou conseguir te atender, tal. Era um serviço urgente para mim. Chegou sábado de manhã, daí estava chovendo, né? Aí, cara, marquei, eu acho, para as 9 horas, por aí, 9h30. Só sei que passou uma meia hora, ele mandou mensagem falando, cara, não consegui ir, tá chovendo muito, não sei o quê. Aí só faltou eu falar assim, cara, tu é de cera, tu desmancha na chuva, não vai atender porque tá chovendo, é isso mesmo? Meu fogão não tá na chuva, o fogão tá dentro de casa, cara, te liga. Pô, meu, faz o básico bem feito. O que eu quero mostrar com isso, Beth? É que a gente não faz nem o básico bem feito. O médico veterinário não faz nem o básico bem feito. Quando ele começa a fazer o básico bem feito, ele já se destaca. Então, fazer o básico bem feito, atender com excelência, atender com encantamento, gerar uma experiência de atendimento, gerar valor, levar alguma coisa, levar um kit de brinquedo, por exemplo, que você vai dar para esse tutor, uma experiência, se colocar à disposição dele, você já se diferencia, tá? Tá tão baixo isso, tão basal que fazer o básico é o suficiente já para ser destaque. E, infelizmente é assim, ou felizmente, para quem souber aproveitar, né? Terceiro e último, de como a gente faz para eliminar a concorrência, que o médico veterinário pode eliminar a concorrência no comportamento canino. É estar sempre atualizado, é estudar,
aprender coisas novas, aprender habilidades diferentes. É, isso faz crescer o veterinário. Além de ele crescer, porque ele conhece mais, ele tem mais atribuições, ele tem mais know-how, mais expertise, vai ganhando conhecimento, o tutor ele valoriza isso também. Ele vê quando você está estudando, quando você investe em alguma coisa, um curso que você está fazendo, uma capacitação específica em comportamento, ele te valoriza por isso. E é a reciprocidade, quando você entrega valor com aquele conhecimento que você está adquirindo, você entrega valor para ele, para o cliente, e ele te devolve isso. Naturalmente, ele quer te devolver isso. Então, usar a tecnologia também, isso dá vantagens enormes no médico veterinário. O médico veterinário já sai lá na frente, sabendo disso, usando tecnologia, se atualizando, buscando essas habilidades. Beleza? Ó, resumindo então, o que a gente falou hoje na live? A gente falou sobre a concorrência, só para quem chegou atrasado se situar. O que a gente falou? A gente falou sobre a concorrência, por que ela assusta tanto o VET, os números do mercado PET, a gente deu aquela atualizada do mercado PET para vocês, como que estão o número dos médicos veterinários, as faculdades, enfim, por que a concorrência assusta. As diferenças entre concorrência e muita gente, eu expliquei na live de hoje. Eu expliquei por que é uma oportunidade sobre a concorrência, por que saber aproveitar essa diferença entre concorrência e muita gente, saber por que é uma oportunidade para o médico veterinário e subnichos da medicina veterinária, especificamente comportamento canino, onde eu descobri que não existe concorrência, onde eu descobri fazendo, onde eu descobri que no campo de batalha, onde eu descobri que conversando com tutores, conversando com outros colegas veterinários que tem muita demanda e baixa oferta, né? E eu ensinei também como fazer para eliminar a concorrência. Eu mostrei como que o médico veterinário pode eliminar essa concorrência. Escolher um subnicho, né? Estar atualizado, estar preparado, fazer o que os outros não fazem, fazer o básico bem feito. Esse é o resumo da live de hoje. Beleza?